Ela jurou amor eterno na igreja e me traiu com o pastor. Vou começar pelo momento que não consigo tirar da cabeça. Era uma quarta-feira à noite e eu estava no estacionamento da igreja esperando minha esposa sair da reunião do grupo de mulheres. Havia chegado mais cedo do que combinamos porque o trânsito havia sido mais leve do que eu esperava. Fiquei no carro por uns 20 minutos. Quando vi que estava demorando mais do que o normal, fui até a entrada do templo. A reunião havia terminado 40 minutos antes. O salão estava vazio. As cadeiras ainda estavam organizadas em círculo do jeito que ficam depois desses encontros. As luzes estavam acesas, mas não havia ninguém. Fui até o corredor que leva aos escritórios da liderança. E foi aí que ouvi vozes. Não vou descrever o que aconteceu nos próximos minutos porque algumas coisas eu guardo para mim. Mas vou dizer que o que eu vi através da fresta da porta do escritório do pastor foi suficiente para que eu saísse daquele corredor, voltasse pro carro, e ficasse sentado no estacionamento por 1 hora sem conseguir ligar o motor. Essa é a história que eu preciso contar. Não porque resolvi, não porque estou bem. Mas porque guardar isso sozinho está me consumindo de um jeito que eu não consigo mais sustentar. Tenho 38 anos. Sou técnico em contabilidade, trabalho num escritório de advocacia tributária há 10 anos, tenho uma rotina previsível que eu sempre considerei uma virtude e que agora parece uma ironia. Sou do tipo que planeja, que confia no processo, que acredita que as coisas boas vêm para quem trabalha e age com integridade. Minha esposa se chama Débora. Tem 35 anos, é recepcionista num consultório odontológico, trabalha lá há 4 anos. É uma mulher bonita, simpática, que faz amizade com qualquer pessoa em 5 minutos. Sempre foi assim. Eu sempre achei isso uma qualidade. Hoje penso diferente sobre algumas qualidades. A gente se conheceu há 8 anos numa festa de aniversário de uma prima minha. Ela havia ido com uma amiga que conhecia alguém da família. Eu havia ido contrariado porque não gosto muito de festa e porque era um sábado que eu preferiria ter ficado em casa. Ficamos conversando por 3 horas num canto da festa enquanto todo mundo dançava. Ela era engraçada do jeito certo, não tentando ser engraçada, só sendo. E tinha uma forma de ouvir que fazia a pessoa sentir que o que estava dizendo importava. Namoramos por 2 anos. Casamos numa cerimônia na igreja evangélica que frequentávamos, com 120 convidados, com um pastor que havia nos aconselhado durante 6 meses antes do casamento sobre o que significava construir uma família com base na fé. Esse pastor não era o mesmo que aparece nessa história. Ele havia se aposentado pouco depois do nosso casamento e outro havia assumido a liderança da congregação. Temos 2 filhos. O Lucas de 5 anos e a Isabela de 3. Eles não sabem de nada. Essa é a parte que me pesa mais quando eu fico acordado de madrugada. Compramos uma casa pequena num bairro residencial há 3 anos. A gente havia se esforçado muito para juntar o valor da entrada, os 2 trabalhando, cortando gastos, planejando. Foi uma conquista que comemoramos com uma oração de agradecimento que o pastor havia feito na nossa casa quando nos mudamos. O pastor que fez aquela oração na nossa casa nova era o mesmo que estava no escritório naquela quarta-feira. Seu nome é Renato. Tem 42 anos. É casado há 15 anos com uma mulher chamada Sônia que é professora e que é uma das pessoas mais gentis que já conheci. Tem 3 filhos. Lidera a congregação há 4 anos, desde que o pastor anterior se aposentou. Havia pregado sobre fidelidade no mês anterior ao que eu vi naquela quarta-feira. Eu me lembro do sermão porque havia gostado de uma frase específica que ele havia dito sobre como a fidelidade não é uma virtude passiva mas uma escolha ativa feita todos os dias. Havia anotado no celular para pensar mais sobre isso. Os primeiros 5 anos de casamento haviam sido bons. Não perfeitos, tinha as dificuldades de qualquer família com filhos pequenos, tinha o cansaço, tinha as brigas sobre dinheiro e sobre tempo e sobre aquelas pequenas irritações que se acumulam. Mas havia uma base real, uma fé compartilhada que era o centro de tudo, uma parceria que eu considerava sólida. O 6º ano foi quando as coisas começaram a mudar. A Débora havia se aproximado muito da igreja naquele período. Não que antes não fosse envolvida, sempre foi, mas havia uma intensidade nova. Ela havia entrado para a coordenação do grupo de mulheres, havia assumido responsabilidades na organização de eventos, estava presente em quase todos os cultos e reuniões. Eu havia apoiado completamente. Era algo positivo, era crescimento espiritual, era serviço à comunidade. Coisas que eu valorizava. E o envolvimento dela na church havia aumentado naturalmente o contato com a liderança. Com o pastor Renato, que era quem coordenava todas as frentes da congregação. Não havia me preocupado com isso. Por que me preocuparia? Era o pastor. Era uma pessoa de Deus. Era alguém que havia sido escolhido pela congregação para guiar espiritualmente.
Era alguém em quem eu havia depositado confiança sem questionar porque aquele era o papel dele. Essa confiança foi a coisa mais cara que já paguei. Os primeiros sinais apareceram de forma que eu só consigo ver completamente olhando de trás para frente. A primeira coisa foi uma mudança no padrão de comunicação da Débora quando estava nas atividades da igreja. Antes ela mandava mensagem durante as reuniões quando havia algum imprevisto, quando ia demorar mais, quando precisava de alguma coisa. Era um hábito normal de casal. Não de 30 em 30 minutos, mas um contato que existia. Esse hábito havia sumido de forma gradual. Ela passou a desligar o celular durante as atividades, o que ela justificava como foco e presença, valores que faziam sentido no contexto da prática espiritual. Razoável. Eu havia aceitado sem questionar. A segunda coisa foi uma energia diferente quando ela voltava de determinadas atividades. Havia cultos e reuniões que ela voltava com um cansaço normal, o cansaço de quem passou horas coordenando coisas. Mas havia outros momentos em que ela voltava com uma leveza que não combinava com o cansaço de trabalho voluntário. Eu havia atribuído ao crescimento espiritual. Às vezes a fé produz alegria que é visível assim. Eu mesmo havia sentido isso em momentos de retiro ou oração mais intensa. Então eu havia descartado. A terceira coisa foi mais concreta e é a que me pesa mais pensar que eu passei para frente sem questionar. Havia uma noite em que eu havia chegado em casa mais cedo que o esperado. Os filhos estavam na casa dos meus pais que ficavam com eles às quartas quando a Débora tinha reunião. E eu havia tentado ligar para ela para saber se devia ir buscá-la. O celular dela havia caído direto na caixa postal. Ela havia desligado. Eu havia mandado mensagem dizendo que estava em casa. Ela havia respondido 40 minutos depois dizendo que estava terminando a reunião e que pegaria o ônibus como de costume. Havia chegado 1h30 depois de responder a mensagem. O trajeto de ônibus da igreja para casa era de 30 minutos. Eu havia perguntado o que havia demorado. Ela havia dito que havia ficado conversando com algumas irmãs depois da reunião. Eu havia aceitado. Passei alguns dias com aquela inconsistência arquivada na cabeça sem saber o que fazer com ela. E então havia descartado porque não havia nada concreto além de um atraso que tinha explicação. O 6º ano foi passando. Entramos no 7º. E as coisas foram ficando mais difíceis de ignorar de uma forma que eu ainda estava tentando não nomear. A Débora estava mais distante em casa. Não de forma hostil, não havia brigas, não havia frio. Mas havia uma distância que eu sentia e que quando eu tentava abordar ela dizia que estava bem, que estava só cansada com as responsabilidades da igreja e do trabalho. Havia também uma coisa específica que eu havia notado e que havia tentado abordar de forma indireta. O pastor Renato havia começado a aparecer em conversas mais do que o normal. Não de forma suspeita à primeira vista. Ele era o líder da congregação, era natural que aparecesse nas conversas de quem estava envolvida nas atividades. Mas havia uma familiaridade no jeito que ela mencionava ele que era diferente da familiaridade com que mencionava outros membros da liderança. Um primeiro nome onde antes havia o título. Uma referência a opiniões ou preferências dele que pressupunha um conhecimento mais próximo do que o cargo justificava. Eu havia perguntado uma vez, tentando soar casual, se o pastor costumava se reunir individualmente com os coordenadores de grupo. Ela havia dito que às vezes havia reuniões de alinhamento. Que era parte da forma como ele liderava, dando atenção personalizada às frentes. Razoável. Eu havia aceitado. Mas havia guardado. Foi num domingo de manhã, umas 3 semanas antes daquela quarta-feira no estacionamento, que eu havia tido o primeiro momento de clareza real sobre o que estava sentindo. A Débora estava no palco durante o culto, parte da equipe de louvor, e o pastor Renato estava conduzindo o momento de oração que precede o sermão. Eu estava na terceira fileira, com o Lucas do meu lado e a Isabela no colo. E eu havia olhado para o palco e havia visto algo que provavelmente não significava nada, mas que havia ativado algo dentro de mim que eu não havia conseguido desligar depois. Era só um olhar. 1 segundo, talvez menos. Mas havia algo naquele olhar entre os dois que era diferente do olhar que um pastor tem para um membro da equipe. Eu havia olhado para baixo. Havia olhado para o Lucas que estava desenhando no verso do boletim do culto. Havia ficado com aquela imagem na cabeça pelo resto do dia. Naquela noite eu havia tentado conversar com a Débora de uma forma que chegasse perto do assunto sem chegar diretamente.
Havia falado sobre como a gente estava se sentindo distante, sobre como eu sentia falta de tempo juntos, sobre como as responsabilidades da igreja haviam tomado um espaço grande na rotina dela. Ela havia ouvido com atenção. Havia dito que eu tinha razão, que ela havia se sobrecarregado, que ia fazer ajustes. Havia sido gentil e razoável e havia dito tudo o que alguém diria quando quer encerrar uma conversa difícil de forma que o outro se sinta ouvido. E havia dito que ia conversar com o pastor sobre redistribuir algumas responsabilidades. Eu havia ficado com aquela última frase na cabeça. Na semana seguinte havia uma segunda-feira em que eu havia saído do trabalho mais cedo por conta de um compromisso que havia sido cancelado. Havia passado pela igreja porque ficava no caminho e havia pensado em entrar para pegar um material que havia esquecido num culto anterior. O carro do pastor estava no estacionamento. O carro da Débora também. Ela havia me dito naquela manhã que ia direto do trabalho para casa. Eu havia ficado parado no estacionamento por alguns minutos sem entrar. E então havia ido embora. Não havia dito nada naquela noite. Não havia perguntado. Havia ficado quieto e havia ficado com aquilo dentro de mim por uma semana inteira. E então veio a quarta-feira. O que eu havia visto através da fresta da porta do escritório do pastor havia sido o suficiente. Não havia interpretação alternativa. Não havia forma de reorganizar aquilo na minha cabeça que produzisse outra conclusão. Eu havia saído daquele corredor, voltado pro carro, e ficado no estacionamento por 1 hora. A Débora havia saído do templo 40 minutos depois. Havia me visto no carro e havia chegado com uma expressão que tentava ser normal. Havia perguntado se eu havia chegado há muito tempo. Eu havia dito que não. Havíamos ido para casa em silêncio. Havíamos buscado as crianças na casa dos meus pais. Havíamos jantado. Havíamos colocado os filhos para dormir. E quando as crianças estavam dormindo eu havia sentado na mesa da cozinha e havia dito que precisávamos conversar. Ela havia olhado para mim com uma expressão que mudou antes de eu dizer qualquer coisa. Eu não havia descrito o que havia visto. Havia dito apenas que havia chegado à igreja mais cedo naquela noite e que havia ido até o corredor dos escritórios. O silêncio que veio depois dessa frase havia sido suficiente. Ela não havia negado. Não havia criado uma história alternativa. Havia ficado olhando para a mesa por um tempo que pareceu longo. E então havia dito que havia começado há 4 meses. 4 meses. O culto sobre fidelidade havia sido há 2 meses. Eu havia ouvido aquilo e havia ficado em silêncio por um tempo. Depois havia feito as perguntas que eu precisava fazer, não porque queria os detalhes, mas porque precisava entender o tamanho do que estava enfrentando antes de qualquer outra coisa. Ela havia respondido cada pergunta com uma honestidade que doía de um jeito específico porque era a primeira honestidade real que havia existido entre nós em meses. Havia sido encontros dentro da estrutura das atividades da igreja. Havia sido ele que havia iniciado. Ela havia dito não algumas vezes antes de não dizer mais. Havia tentado encerrar e não havia conseguido. Havia vivido com aquilo em paralelo com a nossa vida de uma forma que ela descrevia como uma divisão dentro dela que havia ficado insuportável. Eu havia ouvido tudo isso com uma atenção que estava ao mesmo tempo presente e completamente distante. E então havia perguntado uma coisa que era a mais difícil de fazer, mas que eu precisava ter a resposta. Havia perguntado se ela amava ele. Ela havia ficado em silêncio por um tempo. E então havia dito que havia se confundido. Que havia sentido coisas que ela não havia sabido nomear e que havia interpretado de formas que ela entendia agora que eram erradas. Que não era amor. Que havia sido uma confusão que havia custado mais do que ela havia previsto. Eu havia ficado com aquela resposta. Não era uma negação clara. Não era uma confirmação. Era uma resposta que cabia em vários lugares e que eu não sabia bem como processar. Naquela noite eu havia dormido no quarto de hóspedes. Os dias seguintes haviam sido de uma convivência que era funcional porque tínhamos 2 filhos pequenos que precisavam de rotina e de pais presentes. Eu havia funcionado. Havia levado o Lucas pro colégio, havia dado banho na Isabela, havia jantado com a família, havia feito tudo o que um pai faz. Por dentro havia um estado que eu não consigo descrever de outra forma senão como o estado de quem descobriu que o chão onde achava que estava não era onde estava. Não era só a traição. Era o contexto da traição. Havia sido dentro da igreja. Com o pastor.
Com o homem que havia feito a oração na nossa casa nova. Com o homem que havia pregado sobre fidelidade. Com o homem que os meus filhos chamavam de Pastor Renato com o respeito de criança que agora eu não sabia o que fazer com ele. Havia sido dentro do espaço que era o centro da nossa vida espiritual. Que era onde eu achava que estávamos mais protegidos, mais alinhados, mais comprometidos com os valores que havíamos escolhido. Aquela dimensão foi a que mais demorou para eu conseguir olhar de frente. Não havia sido só a esposa que havia traído. Havia sido a fé no julgamento que eu havia depositado num líder espiritual. Havia sido a confiança numa instituição que havia falhado de uma forma que eu não havia previsto ser possível falhar. Havia também uma dimensão prática que eu havia precisado enfrentar. A Sônia, a esposa do pastor, não sabia. Eu havia ficado com isso por dias sem saber o que fazer. Havia uma parte de mim que achava que era uma informação que ela tinha direito de ter. Havia outra parte que reconhecia que aquela decisão tinha consequências que iam muito além do meu casamento, que envolvia uma família inteira, 3 filhos, uma congregação, uma comunidade. Havia conversado com meu irmão sobre isso. Ele havia ouvido tudo e então havia dito que não havia resposta fácil, mas que eu devia pensar no que eu gostaria de saber se estivesse no lugar dela. Eu sabia o que gostaria de saber. Num sábado de manhã eu havia ligado para Sônia. Havia pedido que ela fosse a um lugar onde pudéssemos conversar sem as crianças por perto. Havíamos nos encontrado numa praça. Eu havia contado o que havia visto e o que a Débora havia confirmado. Ela havia ficado em silêncio por um tempo longo depois que eu terminei. E então havia dito que havia sentido que algo estava diferente, mas que havia descartado. Que havia confiado no cargo, no casamento, na fé que eles compartilhavam. Havíamos ficado naquela praça por 1 hora. Não havíamos resolvido nada porque não havia nada a resolver ali. Mas havia algo em nomear aquilo juntos, 2 estranhos que haviam sido colocados num lugar que nenhum dos 2 havia escolhido, que havia sido necessário de um jeito que eu não sei como explicar melhor. O pastor Renato havia sido afastado da liderança da congregação semanas depois. Não sei os detalhes de como aquilo havia sido conduzido internamente porque eu havia me afastado da igreja naquele período. Soube por um amigo que ainda frequentava. A Débora e eu fomos para terapia de casal. Não como sinal de que eu havia decidido ficar, mas porque havíamos chegado na conclusão de que tomar qualquer decisão definitiva no meio do estado em que estávamos não seria justo com os filhos nem com nenhum dos 2. As sessões haviam sido difíceis. Haviam saído coisas de ambos os lados que não havíamos dito antes. Sobre o distanciamento que havia existido antes daquilo, sobre coisas que eu havia deixado de fazer ou dizer, sobre vulnerabilidades que ela havia sentido e que havia tentado resolver de formas que eram erradas. Eu havia ouvido tudo isso com uma atenção que tentava ser justa. Mas havia uma coisa específica que eu não conseguia deixar para trás independente de qualquer contexto ou vulnerabilidade que houvesse existido antes. Era o espaço que havia sido escolhido. A igreja. O pastor. O lugar onde eu havia acreditado que estávamos mais protegidos. Aquela escolha de espaço dizia algo sobre o julgamento dela que eu não sabia como processar dentro de uma narrativa de reconstrução. Ainda estou nesse processo. O que significa que não tenho desfecho limpo para oferecer porque desfecho limpo não existe nessa situação. A Débora está em casa. Ainda somos casados no papel e na convivência diária porque os filhos precisam de estabilidade enquanto a gente resolve o que precisa ser resolvido. Ela parou completamente o contato com o pastor Renato. Isso foi verificável de formas que me davam alguma segurança. Não estou mais na posição de confiar apenas na palavra, o que é uma das perdas colaterais de tudo isso. A Sônia e o pastor estão separados. Soube de forma indireta. Não tenho contato com nenhum dos 2. Os filhos não sabem de nada. O Lucas e a Isabela continuam indo à escola, continuam tendo rotina, continuam tendo os 2 pais presentes de formas diferentes do que antes, mas presentes. Eu me afastei da congregação. Não sei se volto. Não porque perdi a fé, pelo menos não da forma que a palavra é geralmente usada. Mas porque aquele espaço específico agora tem uma associação que não consigo desconectar por esforço de vontade. O que eu carrego de tudo isso é difícil de organizar. Carrego a certeza de que a confiança, uma vez quebrada de uma forma que envolve o espaço que você considerava mais sagrado, demora de um jeito diferente de outras formas de confiança quebrada. Carrego também algo sobre mim mesmo.
Sobre os sinais que eu havia visto e havia descartado porque descartar era mais fácil do que não descartar. Sobre o hábito que eu tenho de confiar no processo e nas instituições de uma forma que às vezes me impede de ver o que está na minha frente. E carrego a imagem do Lucas no culto daquele domingo desenhando no verso do boletim enquanto eu olhava para o palco e via algo que havia tentado não ver. Essa imagem volta com uma frequência que vai diminuindo, mas que ainda está lá. Amanhã é domingo. Vou levar as crianças para uma praça que elas gostam. A Débora vai junto porque ainda fazemos isso juntos enquanto o processo continua. Vamos comprar sorvete. Vamos empurrar o balanço. Vamos ser os pais que eles precisam que a gente seja independente de tudo mais. Por enquanto é o máximo que eu consigo garantir.